Olá, hoje fazemos memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje somos transportados para um momento significativo na vida de Cristo e de seus seguidores. Nesta passagem, Jesus sobe ao monte e convoca para perto de si aqueles que escolheu dentre seus discípulos. A escolha ocorre em um monte, um local simbólico onde, tradicionalmente, encontramos um espaço de comunhão com Deus. Na Bíblia, o monte é o local onde Deus se revela, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Os 12 apóstolos, chamados por Jesus, representam não apenas as 12 tribos de Israel, mas também uma nova aliança que se estava formando, uma igreja nascente que cresceria e se espalharia pelo mundo. Como São Beda nos explica, essa chamada não é feita com base em habilidade humana ou mérito pessoal. É uma escolha divina, mostrando que Deus escolhe segundo seus próprios critérios e propósitos, muitas vezes além do nosso entendimento. Isso nos lembra que, mesmo em nossa própria vida, Deus frequentemente utiliza instrumentos frágeis e imperfeitos para realizar sua obra perfeita. São Teofilacto destaca que, antes de escolher, Jesus subiu ao monte para orar. Esse ato de subir para a oração nos ensina uma lição fundamental. A oração é o coração da vida de Jesus e deve ser também o centro da nossa existência. Antes de qualquer decisão importante, é imprescindível que nos retiremos ao nosso próprio monte, um espaço onde possamos ouvir a voz de Deus, longe dos ruídos do mundo. Jesus, sendo Ele próprio Deus, ainda assim busca orientação e força na oração, modelando para nós a dependência absoluta e a confiança no Pai Celestial. São João Crisóstomo oferece uma valiosa lição sobre a prática da oração e da consulta a Deus em momentos de decisão. Ele nos ensina que os prelados e líderes da Igreja seguem este exemplo, demonstrando que antes de qualquer grande evento, como ordenações, deve-se sempre buscar a sabedoria divina. Um ensinamento que ressoa com a necessidade atual de discernimento espiritual em um mundo de constantes mudanças e desafios. Os nomes dos apóstolos, tal como discutido por santos como São Jerônimo, oferecem insights adicionais sobre suas identidades e missões. Pedro, inicialmente chamado Simão, foi renomeado por Jesus. O nome Pedro significa pedra, e sua nova identidade simboliza a rocha sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. Isso nos lembra da importância da firmeza e da constância em nossa caminhada de fé. André, seu irmão, traz o significado de viril, refletindo a coragem necessária para responder ao chamado de Jesus, uma coragem que somos desafiados a replicar. Bartolomeu, cujo nome pode ser interpretado como filho do que sustenta as águas, simboliza a capacidade de ser uma fonte de vida e apoio para os outros, nutrindo-os com a palavra divina. Estes significados não são meras coincidências,
mas revelam o propósito profundo de suas vidas e como cada um foi singularmente chamado a contribuir para a missão de Jesus na Terra. Santo Agostinho também esclarece questões sobre a cronologia dos eventos, apontando que Simão já havia recebido o nome de Pedro anteriormente em sua jornada com Jesus, conforme narrado no Evangelho de João. Isso demonstra a continuidade do chamado de Deus em nossas vidas, um processo que muitas vezes se desenrola ao longo do tempo. Avançando para as reflexões de papas contemporâneos sobre esta passagem, São João Paulo II frequentemente encorajava uma resposta pessoal ao chamado de Jesus. Ele enfatizava a nova evangelização, um impulso missionário revigorado em nosso tempo, destacando que cada um de nós, de maneira única, é chamado a evangelizar, a ser sal e luz do mundo. Assim como os apóstolos foram enviados a todas as nações, somos enviados a impactar nosso próprio ambiente e comunidade com a mensagem de Cristo. Papa Bento XVI, em sua teologia profunda e contemplativa, falava sobre o importante papel do discipulado na vida cristã. Ele nos convidava a buscar a amizade e o seguimento de Jesus não apenas como história, mas como experiência real e cotidiana. Nisso, os apóstolos se tornam modelos de fé viva e concreta, nos mostrando como viver um discipulado genuíno que se manifesta em obras de caridade e verdade. Papa Francisco, com sua abordagem pastoral e acessível, nos lembra da simplicidade e humildade necessárias para ser discípulos de Cristo. Ele frequentemente destaca que a chamada de Jesus transcende barreiras, acolhendo pessoas de todas as origens e situações. Assim, somos convidados a acolher, a ir ao encontro dos marginalizados, pregando o Evangelho com gestos de amor e serviço. Francisco defende ainda uma igreja em saída, seguindo o exemplo dos apóstolos que, uma vez escolhidos e formados, levaram a mensagem de Jesus aos confins da terra. À medida que refletimos sobre o Evangelho do dia e os ensinamentos dos santos e papas, somos chamados a internalizar e viver essas verdades. Da mesma forma que Jesus escolheu e capacitou os apóstolos, Ele nos escolhe em nossa própria fragilidade para sermos testemunhas de seu amor e sua verdade. Em cada decisão, por meio da oração e da orientação divina, podemos confiar que Deus nos guiará para cumprir nossa missão no mundo. Esta passagem nos recorda da importância de responder com fé e coragem ao nosso chamado, reconhecendo que somos parte da grande história da salvação que continua a ser escrita. Que possamos, inspirados pelos apóstolos e guiados pelas palavras sábias dos santos e papas, comprometer-nos novamente a viver e compartilhar o Evangelho em todas as partes de nossa vida e comunidade. Até amanhã!